Olá, amigas! Olá, amigos do canal Brasília 24 Horas. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 14 de outubro de 2019, venho trazendo para vocês mais uma informação sobre a questão do INSS quanto ao tempo de carência versus tempo de contribuição e explicar para vocês qual a diferença desses dois itens, dessas duas situações de tempo de carência e tempo de contribuição. Essa matéria do Jornal Contábil, então venha comigo, vamos entender mais sobre esse assunto. É muito comum ver que os filiados aos regimes não sabem a diferença entre período de carência e tempo de contribuição. Mas nesse artigo nós vamos estar explicando exatamente cada um deles para que vocês fiquem bem informados e quais são os impactos para o pedido de aposentadoria. Bem, vamos lá. O que é período de carência? O período de carência, segundo o artigo 26 do decreto de número 3.048/99, período de carência é o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia do mês de suas competências. No primeiro parágrafo, para o segurado especial, considera-se período de carência de tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses necessário à concessão do benefício requerido, ok? No segundo parágrafo, mostra que será considerado, para efeito de carência, o tempo de contribuição para o plano de seguridade social do servidor público anterior à lei de número 8.647, de 13 de abril de 1993, efetuado pelo servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias e ainda que em regime especial e fundações públicas federais. Ou seja, o período de carência é o tempo mínimo em meses que o cidadão precisa pagar ao INSS para ter direito a um benefício do INSS. E há benefícios que exigem e outros que não. Então vamos a um exemplo para melhorar a explicação. Vamos supor que um cliente bancário contrate um seguro de vida no seu banco. Uma das coberturas desse seguro de vida é que anualmente o contratante pode marcar um clínico geral em algumas clínicas filiadas ao banco. Porém, existe um período de carência mínima de 3 meses e após isso poderá marcar os exames. Da mesma forma funciona o período de carência para o segurado do INSS. Como é feito o cálculo do período de carência? A grande diferença no cálculo está na forma que é considerada o tempo para o período de carência e o tempo de contribuição. Suponhamos que o trabalhador exerceu sua atividade no dia 25 de junho de 2019 até 5 de julho de 2019. Para o tempo de contribuição será contado 10 dias e para o período de carência são considerados 2 meses. Isso significa que haverá discrepâncias entre os cálculos desses tempos. É difícil contar o período de carência, que torna-se complexo, pois há muitas condições que não elegem aquele período para a contagem do período de carência. É mais fácil explorar o que não conta para o período de carência e vamos listar então, com base no artigo 154 da base da informação da lei /77. Então, no caso, é mais fácil você explorar o que não conta para o período de carência, que é o tempo de serviço militar obrigatório ou voluntário, o tempo de serviço do segurado trabalhador rural anterior a novembro de 1991 ou o período indenizado após 1991, o período de auxílio acidente ou auxílio suplementar, e também o período de aviso prévio indenizado e o período de auxílio-doença não intercalado por períodos de contribuição, ok? Então, é mais fácil estar explorando esses itens do que
que é mais difícil, né, contar o período de carência, que torna mais complexo, né, pois há muitas condições que não elegem aquele período para contagem do seu período de carência. E vamos ver nas questões das doenças e casos em que o período de carência é desconsiderado. Há casos de doenças específicas que são desconsideradas apenas quando o filiado seja acometido de doença após se filiar ao regime geral da Previdência Social, conforme o artigo parágrafo 1º na Portaria Interministerial de número 2998/2001, como tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de PET, síndrome da deficiência imunológica adquirida, como no caso a AIDS, a contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada e hepatopatia grave, ok? E é importante conhecer também que cada benefício concedido pela Previdência Social tem período de carência específico ou não, há período de carência conforme a tabela a seguir. Então, nessa tabela está mostrando aqui a natureza do seu benefício. Se a natureza do benefício é de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, o tempo é de 12 meses. Se for aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial, e a aposentadoria por idade, este período pode ser menor de acordo com a regra de transição do artigo 142 da Lei 8.213/91, que vai ser de 180 meses. E no caso também da natureza do seu pedido, seja salário maternidade para as seguradas contribuintes individual, facultativa e especial. Algumas não precisam cumprir carência, ok? Na questão do tempo é de 10 meses. Então algumas não precisam cumprir a carência, são no caso de auxílio reclusão, pensão por morte, salário família e auxílio acidente. Então esses 3 itens aqui, auxílio reclusão, o tempo é de 24 meses. Agora, pensão por morte, salário família, auxílio acidente, não há carência, ok? E também quanto ao salário maternidade para as seguradas empregadas domésticas e trabalhadora avulsa, também não há carência. Benefícios pagos aos segurados especiais, exceto aposentadoria por tempo de contribuição, também não há carência. Serviço social, não há carência. E reabilitação profissional, também não há carência, tá? Da natureza do tempo aqui, a natureza do seu benefício, ok? Esses que são aqui, não há carência. E o que é o tempo de contribuição? Esse tempo de contribuição, ele é o tempo contado de data a data, desde o início da contribuição até a data do requerimento ou desligamento de atividade abrangida pela Previdência Social, descontados os períodos em que houve suspensão do contrato de trabalho, interrupção de exercício e desligamento da atividade. A contagem do tempo de contribuição vai depender, além de outras peculiaridades, de cada categoria de segurado e do tipo de atividade. Então, são contados como tempo de contribuição o período de exercício de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, no caso urbana e rural, e ainda que anterior à sua instituição, mediante indenização das contribuições relativas ao respectivos período. No caso, o período de vínculo empregatício do segurado empregado, o período de atividade do empregado doméstico, o período de atividade exercida como contribuinte individual, desde que devidamente recolhidas as contribuições, o período de atividade anterior à filiação obrigatória ao regime geral de previdência social, desde que devidamente comprovada e indenizada,
O período de atividade como ministro de confissão religiosa, desde que recolhidas as respectivas contribuições, o tempo de serviço de segurado especial, desde que haja contribuição facultativa à Previdência Social, o período de contribuição efetuada por segurado depois de ter deixado de exercer atividade remunerada que o enquadra como segurado obrigatório da Previdência Social. Também o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez entre períodos de atividade. Também o período em que o segurado esteve recebendo benefícios por incapacidade por acidente de trabalho intercalado ou não, o tempo de serviço militar, salvo se já contado para outro regime previdenciário, o período em que a segurada esteve recebendo salário maternidade, o período de contribuição efetuada como segurado facultativo. Outro aqui também é o tempo de serviço público federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, inclusive o prestado à autarquia, à sociedade de economia mista ou à fundação instituída pelo poder público regularmente certificado. O tempo de exercício de mandato classista junto a órgãos de deliberação coletiva em que nessa qualidade tenha havido contribuição previdenciária, e o período de licença remunerada desde que tenha havido desconto de contribuições, o período em que o segurado tenha sido colocado pela empresa em disponibilidade remunerada desde que tenha havido desconto de contribuições, o tempo de serviço prestado à Justiça dos Estados, às serventias extrajudiciais e às escrivanias judiciais, desde que não tenha havido remuneração pelos cofres públicos e que a atividade não estivesse à época vinculada a regime próprio de previdência social. O período de atividade na condição de empregador rural, desde que comprovado o recolhimento das contribuições com indenização do período anterior, e para o trabalhador avulso, o período em que efetivamente tenha exercido a atividade computando-se os respectivos meses integralmente e excluindo-se aqueles em que, embora o segurado estivesse à disposição do sindicato e não tenha havido exercício de atividade. E por último aqui o tempo exercido na condição de aluno-aprendiz, referente ao período de aprendizado profissional realizado em escola técnica, desde que comprovada a remuneração, mesmo que indireta, à conta do orçamento público e o vínculo imprecatício. Ok? Essa é a matéria que eu venho deixar para vocês nesta manhã. Espero que tenha gostado, espero que eu tenha contribuído com mais essa informação para vocês quanto à diferença do tempo de carência e do tempo de contribuição. Ok? Obrigado pela sua companhia, dê o seu like, ative o sininho para receber novas notificações, compartilhe com amigos, se inscreva no canal se possível para manter esse canal ativo e operante. Um ótimo dia a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.